Olá, estamos iniciando nossa live. Hoje vamos falar do livro Os Campos Precisam Florir, da. Acabou de entrar. Acabou de Da entrar. Da Tânia, Tânia Tânia. Braga Guimarães. Vamos lá, vamos chamar a Tânia. Verso traz para nós. Oi, Gilberto, tudo bem? Boa tarde, Gilberto. Tânia tá entrando. Oi! Ai, linda! Seja bem-vinda! Gratidão, gratidão, gratidão. Oi, Primeira Dalva, preocupação minha, o som, mas só já entrou perfeito o som. né? Não pode melhorar, tá bom? Tá muito bom. Ótimo, teve outras vezes que a gente teve probleminhas aqui no Instagram, mas ainda bem que dessa vez deu certo. Oi, Flávia. Gente, hoje. Oi, Gilberto, boa tarde. Então, hoje vamos conversar com a Tânia, que teve contato com essa, né, maravilhosa história. Gente, assim, eu li alguns pedaços do livro, né? Vou deixar bem claro que eu não consegui ler tudo ainda, porque o livro chegou, né? O livro chegou agora, semana Saindo do passada. forno. Não deu Pra tempo, nós. né? Saindo do forno. E muito interessante as partes que eu li. Oi, Malu. Malu, minha Boa linda! tarde. E uma história linda, né? De sacrifício, dificuldade, mas dá nitidamente para perceber que ela, uma mulher de fibra, né? Que De vai à entrega, né? luta, De amor. de amor ao próximo, de resistência, resiliência. Como foi, Menina, como foi para você ter esse Tânia. contato com ela, Mas Tânia? antes, Tânia, Hum, fala um pouquinho de você para nós, sim, né? Da sua história, conta um pouquinho. tá bom. Vou me apresentar e falar como é que minha vida se entrelaçou com esse ser maravilhoso e agora com vocês, né? E como todas essas, eu entendo que essas energias estavam para se apresentar maravilhosamente e no momento certo. Eu conheci, Tânia, sou formada em letras e dediquei muitos anos ao ensino. Quando eu era adolescente, eu tinha bastante curiosidade a respeito do espiritismo, um monte de coisa assim, mas depois, na graduação e com o decorrer da vida, eu deixei tudo para lá, da espiritualidade, né? Eu virei uma pessoa executora, acadêmica, e a minha vida era pura execução. Quando eu comecei a sentir que estava faltando algo, faltando, e também comecei a adoecer, né? Hoje a gente vê que muitas pessoas, quando elas se descobrem mais criativas ou mais dinâmicas, sei lá o que, elas começam com uma rotina muito certinha, aí elas não aguentam mais aquilo. É como você vai ter que romper com aquilo. Então eu comecei a adoecer e comecei a perguntar o que estava errado, o que estava faltando, quem eu era quando eu era feliz, por que minha vida tinha acontecido tantas coisas que eu falava, nossa, mas eu me considero uma pessoa boa, como é que aconteceu tudo isso, né? Então eu comecei com uma investigação profunda da espiritualidade e saber o que a gente está fazendo aqui, por que a gente sofre, que coisa é essa, né? Mas aí eu lembrei então, de terapeuta e grupos de oração, alguém me falou assim, Tânia, nós conhecemos uma senhorinha muito simples, humilde, e o sonho da vida dela é ter um livro, a história da vida dela contada. E você se formou em letras, então você pode ajudar com isso. E eu estava passando por um momento que eu não era feliz. Eu falava, Deus, se você me der um carro agora, um apartamento, qualquer coisa, eu sei que a felicidade pela posse de qualquer coisa, ela não vem assim, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? E aí, aquela coisinha na cabeça, assim, que eu lembrava de quando eu preparava materiais para os meus alunos escreverem redações, eu lia muitas reportagens, e uma delas falava do voluntariado e que quando você se dedica ao outro, você começa a ser feliz. Então eu falei, já que eu não sei por que eu estou triste, ou se eu vou ser feliz ou não, deixa eu lá então conhecer essa senhora e ajudar ela a fazer o livro.
porque isso eu posso fazer. Isso é, né, uma coisa que eu posso fazer com facilidade, tranquilidade, está no meu alcance. Aí eu fui para uma cidade vizinha aqui, 30 minutos de distância. O primeiro dia até teve um desencontro, me passaram o endereço, eu não conseguia chegar, daí eu comecei a voltar para Maringá, meio brava, aquela coisa de, ainda era uma pessoa muito nervosa, muito cansada, né? E a pessoa me passou uns endereços tudo equivocado, aqui estava fazendo a conexão entre a gente, e eu já estava voltando para Maringá quando a antena do celular voltou a funcionar, né? E eu falei, estou aqui perdida, a explicação que você me deu eu não estou entendendo e não estou conseguindo entrar na cidade. Aí ela explicou de novo, eu voltei tudo, e aí encontrei a dona Cida na casa dela, ela já olhou para mim e falou assim, ah, você é um anjo. E eu olhando, né, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo na casa de uma pessoa estranha, o que que vai sair disso? E aí ela recebeu com aquele carinho, que ela é uma pessoa muito amorosa, e eu falei, vamos fazer o seu livro, então. E eu pensei, nossa, uma biografia, nunca fiz uma biografia na minha vida. Aí eu preparei o gravador, né? Eu preparei um iPad com um programinha de gravação. Até estava ouvindo ontem de novo, porque esse material foi gravado em 2013. Ah, já E faz daí um foi em 2013. Eu ia lá, ouvia a história dela e o áudio começa assim: tá bom, então a senhora pode contar suas histórias, né? O que você imaginou. Aí ela falou assim: eu não imaginei, eu vivi. E aí ela começou, o primeiro áudio com muita emoção, porque as pessoas que tiverem oportunidade de ler o livro vão ver que ele está dividido em três partes. A história dela, de vida, nascimento, casamento, filhos. A história de quando ela percebeu a espiritualidade, os guias se aproximando dela, apesar que ela era médium desde criança, né? E dessa aproximação é a parte do livro que conta alguns milagres, algumas coisas que ela vivenciou. E a terceira parte são os recados para a juventude, que ela fala que as crianças estão vindo muito sábias para o mundo e que os pais vão ter que saber educar para que as crianças não se percam, né, nessa sabedoria, para que elas não se percam da missão, porque essa realidade é bem desafiadora e às vezes a pessoa se perde, né? Então, foi um processo que eu fui lá gravar, ouvir, e aí eu falava, gente, como é que eu conto essa história? Porque a pessoa conta a história, vai para frente, vai para trás, vai para o casamento, conhecimento, né? Eu falei, Sim. bom, eu vou digitar do jeitinho que ela está falando. Depois eu vejo o que, que vai acontecer. Só que daí, no que eu comecei a digitar, fiquei digitando sem maiores expectativas, de repente veio essa clareza de que havia os temas, né? A vida pessoal, familiar, a vida espiritual, os guias, os caminhos, as dificuldades, a oposição do marido, que era uma figura bem complicada, e depois o recado para os jovens. Então, eu falo assim, olha, foi um livro feito, a coleta de dados em 2013, esses áudios, e era um momento que eu já tinha pedido licença da universidade, que eu falei, eu estou doente, eu quero questionar minha vida inteira, e fugi, fui morar em Buenos Aires 1 ano, fiquei para lá, e lá eu percebi, eu não sou doente, eu estou doente, e eu deixei o livro prontinho na mão de uma pessoa, que é aquela moça que vocês leram a dedicatória no final do livro, a Simone, entregou o livro para um empresário de uma outra cidade ainda, que não é a cidade da Dona Cida, e aí, tem um telefonezinho tocando aqui, eles já vão atender. E aí... É os fãs, já souberam da live. telefone, né? Que hoje em dia a gente só usa o celular, mas tudo bem. E aí esse senhor de uma outra cidade, acho que é Arapongas ou Apucarana, eu sempre confundo um pouquinho as duas cidades, ele gosta tanto da Dona Cida, e quando ela vai lá, ela reza por todas as pessoas daquela empresa. Eles fazem fila para receber a oração. Então, ele mandou imprimir. Só que ele mandou imprimir, eu tinha separado aqui, aquelas versões menorzinhas. Ah, e tipo mais de bolsa, né? ou menos Aquelas de desse bolsa. tamanho. Totalmente, né? Não. Aí ele viu que as pessoas que mais queriam ler a história dela, os amigos, as senhorinhas todas, tinham problema de visão. Aí ele mandou fazer esse livro no tamanho maior, que é o que vocês têm.
ele mandou fazer mais 1000 cópias e nem avisou a gente. Eu cheguei na casa dela, ela falou assim, filha do céu. Ó, Ai, meu Deus, é uma benção. Tem mais, aí ela falou, tem mais 1000 cópias aqui que ele mandou fazer. Eu falei, vamos distribuir então. Eu trouxe 4 caixas para casa, ela ficou com 6. Ela deve estar distribuindo também. E aqui em casa até meu pai tinha falado, vamos levar nos lugares e tal. Eu falei, deixa que a obra vai ter o leitor, eu vou saber a hora certa de entregar essa obra para as pessoas. sim. E aí vem a Ana, fala do curso de benzimento, falei, tô dentro, mas não estava nem pensando no livro. E aí, quando a gente começou, né, a classe, eu falei, meninas, eu fui salva de uma espinha de peixe, era para eu não estar aqui. Não, mas assim, o dia do nosso curso de benzimento foi algo tão surpreendente, né? Que você veio com essa história, que até tá no livro, né? Logo no comecinho, falando dessa sua experiência, né? Aí você contou ao vivo pra gente, a gente nem sabia né, do caso do livro ainda. Você relatou a sua experiência e muita gente tem algum relato, né? De uma benzedeira. Então, assim, a gente sempre lembra com carinho daquele momento, daquela pessoa, né? E principalmente você ter a sua vida salva por uma pessoa dessa, né? A gente, como benzedeira, né, Tânia? Você também é agora, depois do nosso curso, né? E que a gente tem essa possibilidade de levar ajuda, levar cura, levar o alívio emocional, físico e espiritual para o outro, né? Quando a gente emana o bem, esse bem também retorna para a gente em vários níveis. Aí depois, logo no finalzinho, você falou dos livros, contou a história da Dona Cida rapidinho pra gente, que estava na classe. Aí a gente pediu, né, os livros, que fossem enviado um pouquinho dos livros para a gente poder distribuir, tanto para as nossas bentas, que os bentos, né, a gente também tem homens aí no benzimento também, e para poder distribuir para esses nossos alunos e as pessoas que estão ao nosso entorno, porque todas as histórias de vida são muito lindas, né? A gente tem essa. Gente, Malu. Malu, a minha vida está se transformando desde o dia que fiz o curso de benzimento. Ai, que linda! Ai, que bom saber! Teve outras alunas também nossas que relataram a transformação, tá? É muito gostoso saber do feedback, porque assim, a nossa vida, ela pode não ter sido diretamente salva por conta de um benzimento que nem foi a da Tânia. Mas assim, eu falo que a nossa vida foi antes e depois do curso de benzimento. Porque Sim. mudou totalmente. A nossa vida se transformou depois. E para melhor, graças a Deus. Para muito, Muito melhor, melhor. gente, muito melhor. Você poder doar um pouquinho, né, daquilo que transborda dentro de você, né, de amor mesmo, né, de abençoar o próximo. E assim, de coração, né, Divisor de de coração. Exatamente, Malu. Foi um divisor de águas para nós, para mim, para Ana. Linda. Assim como está sendo para você. E eu achei muito interessante, Tânia, logo no comecinho, quando você fala do livro, ele está dividido, né, em partes. Eu achei muito interessante que você coloca também o Evangelho segundo o Espiritismo vinculando, né, tudo isso. E, gente, que fenomenal! Porque realmente Kardec trouxe para nós espíritas esse conhecimento e colocou ali no livro e destrinchou com o evangelho, vinculou. E assim, a gente tem uma bagagem muito grande vinda de Kardec, né? Que a gente coloca ali como base, né, dos nossos estudos E aí também. você vê, eu vou aproveitar essa tua fala para a gente ver como que, às vezes, no decorrer da vida, a gente se desconecta das coisas, né? Porque quando eu era adolescente, eu lia sobre o espiritismo e eu ficava fascinada.
logo em seguida saiu o filme Ghost, né? Aquela história bonita lá do rapaz e querendo ser ouvido porque sofreu uma injustiça. Então, todas essas coisas faziam muito sentido para mim. Mas aí eu comecei a seguir um rumo acadêmico e fui desconectando totalmente daquilo que provavelmente tem a ver com a minha essência. Então, quando eu encontrei a Dona Cida e fui ouvir, olha que engraçado como que é a mente da gente. A história dela, e, bom, se eu estava sofrendo, imagina ouvir a história de sofrimento dela, né? O que é aquilo? Ainda hoje, quando eu começo com algum resmungo de, estou sofrendo, estou com dor, estou com isso, com aquilo, eu falo, tá, mas olha a Dona Cida, o que ela viveu, né? E se você for lá agora conversar com ela, é uma pessoa extremamente grata. Aí eu falei, tá bom, então vamos ouvir a Dona Cida. Então eu tinha muito prazer em escutá-la, mas essa parte do livro eu mesma estava lembrando como que eu costurei o Allan Kardec, né? Tão bonitinho ali, mas eu acho que são dois movimentos ali. Naquela época, eu também, que eu estava ouvindo a Dona Cida, eu ainda estava me reencontrando com a espiritualidade, né? Eu estava voltando para casa. Então, a minha cabeça às vezes fazia assim: nossa, eu sou acadêmica, escrevo coisas na área de letras, e de repente eu estou fazendo uma biografia sobre coisas que. Porque eu não sou médium, mas por causa de uma busca, eu consigo perceber algumas coisas, mas eu não sou médium, né, no pé da letra ali. Mas eu sempre busquei palavras boas, palavras que abençoam, palavras que melhoram, que mudam. Eu sei que uma palavra para a pessoa na hora certa muda aquela vida, aquele coração, aquele semblante e tudo mais, né? Então, eu estava fazendo o trabalho da Dona Cida, mas eu acho que tinha um pedacinho de mim que falava assim, e a repercussão acadêmica desse negócio, do povo saber que eu estou escrevendo um livro de espiritualidade. Julgamento. Aí você vai conectando, vai voltando para casa, e hoje eu faço mais 10 livros desses, se for necessário, entendeu? Se a espiritualidade mandar. Porque foi uma bênção gigante. Eu falo assim, aí aproveitando os causos, né? Mas eu já fui chamada de, né? Você acredita nisso? Você acredita em sonhos? Você acredita em tal coisa? Eram as minhas percepções que eu cortava. Então, hoje eu falo assim: qualquer pessoa que decidir não acreditar em nada, beleza, cada um acredita no que quer ou que não quer. Mas eu, Tânia, já fui tão presenteada que eu não posso mais falar, olha, não existe nada, ou sei lá, eu já fui amplamente, né? Desde esse resgate lá de criança com a espinha entalada, que hoje quem olha fala assim, por que não foi fazer endoscopia? Naquela época, a medicina era toda diferente. Eu nem sei se existia esse aparelho ou não. Depois eu vou investigar. Então, mais recentemente, agora, uns 2 anos atrás, vai a Tânia ficar com espinha entalada de novo na garganta. Eu falo, eita! Mas aí eu fui para endoscopia, mas já era uma outra situação, um outro tudo, né? Mas naquela época, eu criança, arteira, brincalhona, minha mãe começou a olhar e falar, essa menina, ela tá estranha, né? Tá diferente. E a moça que vivia com a gente na época, ela falou, lá no Piauí tem uma mulher que benze. Então, vamos entrar em contato. Aí eu lembro até hoje de pegar o telefone, a mulher fazer... E eu ficava tentando entender o que ela estava falando. Mas não entendi, né? Só ouvi o... Ela passou o telefone para minha mãe e falou assim, faz massagem com óleo de cozinha e a menina vai ficar boa. E aí eu fui voltando ao normal e fiquei bem. Então, essa história ficou lá na infância. Mas quando eu estava trabalhando com o material da Dona Cida, foi voltando tudo à tona, né? Tudo à tona. Eu falei, gente do céu, nós temos uma missão muito grande de... E aí eu fiquei feliz quando eu vi que vocês têm o benzimento em formato de curso. Porque na minha cabeça, como é uma tradição antiga, estava até morrendo, digamos assim, né? Estava indo para um esquecimento, e vocês vêm e trazem tudo isso e falam, não, tá aqui e a gente vai multiplicar. Então, eu fiquei muito feliz. Né? Assim como a gente recebeu a sementinha, nós vamos plantando as sementinhas, né? A proposta do curso de benzimento é fazer o resgate dessa cultura ancestral, né? Porque não tem uma raiz específica, né, do surgimento. Porque vieram de vários países, né? Assim como a gente relata em curso.
E nisso a gente traz ao outro a possibilidade de plantar uma sementinha no lugar que ele habita, né? Então, a proposta é isso. Eu posso benzer desde o meu alimento a outras pessoas, né? E isso, dependendo de como a pessoa recebe, o que ela sente no coração, isso se expandir, né? E é muito bom, né? E ter relatos de outras benzedeiras, saber da história, né? O que essa pessoa também passou, né? A dona Cida passou com o problema da que ela é negra, né? Então ela é descendente de negro, então o preconceito, a escravidão, tem tudo isso na bagagem dela, né? A dificuldade. Eu li ali um trechinho que ela no primeiro parto de uma das filhas, o marido bebeu e saiu dando tiro pela casa. Então, assim, uma pessoa muito, né? Mas mesmo com o sofrimento dela, ela não deixou de prestar auxílio ao outro. Isso eu achei assim. Quantas vezes a gente pega e fica ali, ai, porque eu tô sofrendo, porque eu tô amargurada, ai, porque eu não consigo isso, não consigo aquilo, né? E outras pessoas vêm com esse movimento, né, de fazer, de sair da vitimização e mudar a sua história, né? E a história de Sim. outras pessoas. E assim, eu acho incrível que a dona Cida ela tem uma lucidez espiritual, uma coisa, ela é analfabeta, negra, nenhum lugar praticamente acolheu ela, né? E aí, quando você conversa, você não diz que ela não tem estudo. Ela tem uma sabedoria, e até tem um trecho, eu estava ouvindo o áudio, eu só não sei se isso foi para o livro ou não, que uma pessoa pergunta, no primeiro dia da conversa, que ela estava tentando também, a gente ainda estava, como é que a gente vai preparar esse áudio? Então, o livro começou com um pequeno trecho. A primeira parte foi a netinha dela que escreveu para ela, porque ela era analfabeta, então a netinha escreveu uma folha. Então, eu peguei essa folha, incluí no livro, aí eu li para a dona Cida na gravação, e a pessoa falou assim: ah, dona Cida, a senhora aprendeu, a senhora foi estudar espiritismo? Ela falou: não, filha, eu não sei ler. Eu aprendi tudo diretamente, né? Ó, eu E abri por acaso, tá? Acabei de abrir por acaso o livro. E tá assim, quando a senhora começou a estudar o Espiritismo, ao, ao ser perguntada sobre quando começou a estudar o Espiritismo, Dona Cida respondeu: eu não estudo, filha. Vem tudo assim, por acaso. Porque não tem estudo, nada. Eles vão passando para mim e a minha fé, minha oração ficando forte. Eu fico feliz em rezar. Não gosto de festa, de baile, de nada. Agora gosto de romaria, porque gosto de lugar estranho para rezar à vontade, sem ninguém olhando para mim. sim, ó, esse trecho tinha que aparecer, né? Eu falando e você abre. Que Ela, simples, né? E humilde, coração Né? puro, puro amor, né? Ela com certeza tem uma conexão muito forte com a espiritualidade, porque tem, né, já vem intrínseco nela, né? eu quero falar É, uma coisa para vocês também. No dia do primeiro áudio, quando terminou a gravação, porque o áudio foi assim: o primeiro tem 40 minutos, o segundo tem 1h20. Aí tem áudio que ficou 3, 4 horas de conversa com ela e eu coletando os dados. Então, depois de várias gravações, umas 5, eu falei: bom, aqui eu entendo que já tem material suficiente. Mas quando terminou o primeiro áudio, ela olhou para mim e falou assim: adivinha o que eu vou fazer por você agora? E eu olhei para ela, era a segunda vez na casa, né? A primeira eu fui para conversar e a segunda eu fui para gravar. Eu olhei assim, sem ter a menor ideia do que ela ia fazer. Ela puxou um terço enorme e falou: eu vou orar para você. E nossa, aí ela fez aquela oração, que ela tem a oração. Depois eu vou tentar ouvir os áudios e ver onde é que está a oração para puxar. Que ela fala, tá. ela pede, ela fala: eu não sou ninguém, mas eu venho aqui aos pés de Jesus Cristo pedir por esse irmão, pela vitória dele, pela intercessão.
Então, ela fala muito, ela ama Nossa Senhora Aparecida, e ela fala assim: eu sou espírita de Allan Kardec. Então, quando alguém, também às vezes, ela conta umas histórias de alguém que chegou com uma imposição religiosa, vem para cá, vem para minha igreja, vai para lá, e ela fala assim: eu sou espírita de Allan Kardec, e às vezes ela ainda passa um ensinamento espiritual ali para a pessoa, que a pessoa até vai refletir de novo, né? Porque ela vive aquilo assim, 100% do tempo, é a vida dela, ela não esquece de ninguém, ela chama todo mundo de filho. Você vai lá, ela abraça e ela põe o nome no caderno de oração e ela ora. Mas só quando ela falou, adivinha o que eu vou fazer por você, que eu fui entender que eu estava na casa de uma pessoa que é uma figura espiritual da região toda. Ela é consultada por muitas pessoas. É aquele trabalho de formiguinha, né? As pessoas vão lá atrás dela, vão pedir orientação. Dona Cida, eu compro o carro. Dona Cida, um namorado. Dona Cida... E aí ela dá aquelas palavras. Então, eu falo assim, que tem muita coisa que eu aprendi com ela, que eu só fui aprender depois, com alguns ensinamentos quânticos, né? Eu falei, se Deus quiser. Ela fala, não é se Deus quiser. Deus quer. Tira o C, tira a dúvida. Então, ela vai falando, vem uma força, assim, dá vontade de ficar lá, morando com ela, né? Porque é uma coisa muito deliciosa. Coisa de mãe que abraça, né? Que conduz. Ó, o Gilberto está dizendo história maravilhosa. É maravilhosa mesmo. Gratidão. E assim, e aí ela já teve vezes de eu estar lá, porque naquele processo de gravar os áudios e de perceber quem ela era, eu falava assim, que eu tinha os compromissos. Primeiro, retratar quem ela é para as pessoas que amam ela, estão ali por perto, que eu falar, esse livro não tem nada a ver com a Dona Cida. Então eu ia lá, ficava conversando com ela, sentia, via ela falando de Jesus para 3 pessoas na varanda dela. E daí teve um dia que eu estava lá e uma pessoa chegou para pedir oração e falou assim: ô, Dona Cida, a senhora lembra de mim? E eu olhando aquele movimento, né? Daí a pessoa, eu tinha um problema, não podia engravidar, e a senhora fez, porque ela também fazia aqueles trabalhos com as garrafas, né? Com as ervas, as garrafadas. Aí a pessoa virou e falou assim: meu filho hoje tem 18 anos. Ai, que lindo. Então, eu ia vendo as pessoas aparecerem lá, conversarem, e ela orientar as pessoas, falarem para ter calma, que as coisas boas estavam vindo. E as pessoas, né? Eu falava, gente, esse livro, eu tenho um compromisso de retratá-la, né? Para essas pessoas, num primeiro momento, e depois para todos que gostam da espiritualidade, desses conhecimentos. Então, foi ali que eu falo assim, eu estava me sentindo bloqueada, infeliz, fui olhar para outra pessoa, a outra pessoa era a Dona Cida e minha vida mudou completamente. Até hoje eu falo assim, meu Deus, quem é essa mulher? Né? Quem é essa mulher que eu tive a oportunidade de conhecer? Porque ela é uma coisa assim que tudo que eu pergunto para ela da espiritualidade, ela fala de um jeito e tal que eu falo, gente, eu brinco com ela, eu falo, Dona Cida do céu, será que eu vou viver para saber metade do que a senhora sabe? Vai sim. Bom, o Gilberto continua aqui a frase: as benzedeiras aqui no interior de São Paulo estão desencarnando e não há quem aprenda para dar continuidade. Gilberto, fica o convite para você ser a sementinha aí na sua cidade. Né? Quinta-feira a gente tem curso, intensivão. Fica o convite. Porque eu quando eu fiz o curso de benzimento, eu falei, Dona Cida, ela foi a primeira pessoa que eu ia falar. Fiz o curso de benzimento. Ela falou, ai, minha filha, que coisa boa, você viu, tudo vai sendo encaminhado, daí aquele jeitão dela, sabe? Tudo vai sendo encaminhado, só que ela é uma pessoa que, assim, o meu coração já se preparou porque ela tem muita fragilidade, ela sofre, ela tem dor. Então, eu falo assim, Deus, como é que eu posso amenizar um pouco isso? E um dia eu falei para ela assim, eu falei, a senhora não, né? Então, ela está sustentada pela espiritualidade, ainda está na missão, porque um dia disse que ela pediu. Ela falou, Deus, já não posso ir embora, né?
que ela sente tanta dor, mas ela disse que ouviu uma voz falando, ainda não é o momento. E ela pediu perdão e está lá, naquela dor, né, física, porque ela tem muitas sequelas. Então, ela já experimentou algumas terapias energéticas, às vezes eu corro as barras dela, às vezes faço alguma técnica, já fiz MTSS, algumas técnicas do Axis ali com ela, mas aí eu virei para ela e falei assim, dona Cida, agora eu fiz o benzimento, agora eu vou poder benzer a senhora à distância. Isso que eu ia falar. Agora sim, reversa a situação, né? Eu falei, agora eu vou cuidar da senhora à distância. Eu falei, porque eu rezo, mas eu não sei se eu sei rezar igual a senhora, mas vou poder benzer agora, que aí tem toda uma sabedoria, né? E eu falei, Mas dona Cida, que caminhada. a oração vinda do coração e deixando que aquilo esteja aberto para a pessoa, né, receber aquela energia e o que for de melhor que aconteça na vida da pessoa, né, ela vai receber aquela intenção, né, aquela energia que é emanada pelo sentimento, que pelo ato da oração, né? É o que a gente fala, né, nos cursos. Tem as orações prontas, Sim. né? Tem as orações que são resgatadas de benzedeiras e benzedeiros antigos, mas a nossa intuição, o nosso sentir, o nosso perceber, quando a gente está fazendo o benzimento, é aquilo que vai brotar o seu jeito de benzer, a sua forma de benzer, né? Porque cada pessoa tem a sua maneira. É verdade, Você tá com o verdade. livro aberto, você quer ler um pedacinho? Ai, meu Deus, adoro! Vida e missões. Dá a impressão que já vi umas 200 vezes. Agora não quero vir mais. Não. Toda noite eu peço, Senhor Jesus, me dá um cantinho que nem que seja para ficar de pé. Mas deixa eu lá. Não quero voltar a ocupar outro corpo para sofrer. O médico, Dr. Douglas, diz: você já veio muitas vezes, cumprindo a mesma missão. Você já salvou tantas vidas fazendo parto. Aí voltou, procura rezar para as pessoas para clarear os caminhos. Esse Dr. Douglas é quem, Daniela? Você lembra? Ela é, do- porque ela fala muito do Bezerra de Menezes, né, do espiritismo, mas ela menciona alguns nomes sempre, Dr. Douglas, tem uma doutora que ela menciona, é como uma equipe que ela conhece. Eu acho assim, Então, não é é uma equipe espiritual dela, então, né? que ela fala que tem uma doutora que é especialista com mulheres grávidas. O doutor Douglas, ela menciona. E eu já tentei memorizar o nome desses doutores que ela fala, mas eu acabo, né, não memorizando. Assim, acho que eu tenho que pedir para ela falar e eu escrever tudo. E até talvez eu possa pedir para ela falar um pouco mais sobre eles e eu gravar para ter o registro, né? Mas naquela época era tanta informação que se abria que daí eu gravei, fiz o É livro. novidade para você também, né? Então, Novidade, no início, nas primeiras gravações, tinha hora que ela falava, o doutor isso, doutor aquilo, eu falava, mas esse um que você está falando é vivo ou é entidade? Daí ela, não, esse é um doutor espiritual. Aí eu, tá bom. É o que ela Porque chama de barba branca. Barba Branca é o Bezerra. Então, Bezerra. Adolfo Bezerra. o Barba Branca é o Bezerra de Menezes, né? Porque ela, um belo dia, entrou no centro espírita e viu e falou, eu vejo ele. Daí eu falei, nossa, meu Deus do céu. Então, e ela é uma querida, a gente brinca, dá risada, conversa de tudo. Quando eu tô brava, às vezes eu falo uns palavrões, falo, dona Cida, a senhora me desculpa, né? A gente tem que ser namastê, mas tem hora que dá braveza, né? Ela, tá certo, porque tem hora que fica brava mesmo. Ó, vou ler um pedacinho aqui, ó. Poesia do Barba Branca. O doutor Douglas falou que fez uma poesia para mim. Caríssima filha, vós sois como lírios no campo, que vem o sol ardente, a tempestade e está sempre viva. Não esqueço dessa mensagem, foi linda demais. E ele falou, estarei sempre contigo. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo.
Ai, Eu, menina, eu sei que eu posso dizer isso para vocês. A Ela gente vai ensinou. ler o livro todo aqui agora para vocês, porque é muito gostoso. A gente sente um pedacinho, né? A gente já se remete Nossa, é muito gostoso. nossa, tem um outro trechinho aqui, a gente vai lendo, vai folhando e vai lendo. Porque é muito gostosinho. Ela fala assim, você falou da oração, tem uma oração dela aqui, ó. Senhor Jesus, é neste momento que peço autorização de nosso Senhor Jesus Cristo para elevar meus pensamentos a vossos pés, para pedir e agradecer toda a graça divina que será alcançada para os vossos filhos. Clareie os horizontes, os caminhos e direções da caminhada de vossos filhos. Senhor, eu sei que não sou nada diante de vós, mas eu me curvo diante de vossos pés, para pedir que os anjos guardiões estejam em vossos lares, com 1000 cânticos divinos, espalhando as pétalas de lírios brancos, perfumados no colo divino de Maria. E este perfume, a bailar nos 4 cantos da casa, é a presença divina de nosso Senhor Jesus Cristo para vos guiar, trazendo paz, saúde, proteção, prosperidade, realizações e todos os benefícios advindos das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo na vinda de vossos filhos, agora e para sempre. Amém. Esse é um benzimento assim geral, né? Linda, linda. Toda oração ela começa falando mais ou menos essas mesmas palavras, e aí, dependendo do que a pessoa está sentindo, aí ela vai trazendo aquela parte personalizada, né? E vai adaptando, e aquilo vai, eu acho, trabalhando direto já no nosso subconsciente. Realmente, quando eu vi, eu falei, gente, que mulher é essa? Que oração é essa? Que coisa divina é essa? Deus do céu. Só que daí fui, fiz o livro e falei, bom, estou aqui e o que é que precisa ser feito? Então, essas outras pessoas se conectaram para a realização dele, né? E esse homem maravilhoso, que eu nem conheço pessoalmente, mandou fazer mais 1000. Daí eu falei, vamos então distribuir, porque é a história dela, né? Que a espiritualidade quer que as pessoas conheçam. E eu fico muito feliz, assim, porque a gente que conhece ela, experimenta, e, enfim, a senhorinha que me benzeu quando eu era criança, essa eu não lembro, não tenho uma imagem dela, né? E aí eu Até fiquei porque foi pensando, distância, né? Foi pelo telefone. E você não... faz muito tempo aquilo, né? Daí eu fiquei assim, gente, me passou pela cabeça como que estar vivo é uma coisa que depende e que passou por muitas pessoas. É o médico, é a pessoa que benze, é a pessoa que isso, que aquilo. Então, é uma contribuição tão gigantesca que eu falo assim, bom, e até naquela época, como eu estava muito desconectada, e o meu trabalho era fazer o livro dela. Ela falou assim, você ainda vai escrever muitos livros? Daí eu fiquei pensando, eu pensei na psicografia, né? Aí tinha coisa que Não ela é? falava, eu olhava assim, eu falava, ai, dona Cida, eu dava risada na cara dela, eu falava, ah, não, agora a senhora está exagerando, né? E aí a vida foi andando, porque eu conheci ela no momento em que eu estava muito perdida. Eu precisava mudar minha vida, mas aí eu estava assim, olhava o mundão e não sabia para que lado ir. Eu falei, dona Cida, vou fazer teatro? Ela falou, vai. Vou fazer terapias? Vai. E aí eu fui experimentando tudo isso. E depois dessa longa caminhada, eu estou sentindo cada vez mais vontade de contar histórias. E aí eu estava até pensando no tanto que eu já vivi com ela, de experiências, essa sabedoria que ela traz. Eu falei, meu Deus, está merecendo um outro livro agora, mas eu contando o tanto que eu aprendi com ela ali, né? Com essa doação. Então, eu tenho um amor profundo por essas pessoas e quero aproveitar para falar que naquele momento que eu estava perdida, desconectada e descrente, eu olhava essas pessoas simples e eu falava, gente, que fé maravilhosa que esse pessoal tem. Como assim entra numa igreja, numa procissão, ou faz uma reza e tem essa certeza de que tudo vai
ficar bem, que tudo está certo, que tudo é divino. Então eu buscava isso. E aí, naquele momento, daí eu encaixei essa pecinha aí do Allan Kardec que fala que as pessoas muito intelectualizadas, elas desligam esse botão da sabedoria direta, né? Elas fecham, tchum, e aí a gente tem que abrir de novo, que é essa nossa conexão. Eu sempre me pergunto, né, ainda o que mais eu posso fazer e os cursos, para que lado que eu tenho que ir. Aí vem a Ana e falou que ia fazer o curso de benzimento. Eu fiz assim, na hora. A Eu Ana vou não é fazer. a Ana Pedretti, é a Ana Ana Brandão. Brandão. Isso. Aí eu falei assim, eu tô dentro. Eu não pensei nem meio minuto. Eu já olhei e falei, tá, tô dentro, deixa eu só ver o horário aqui. Ah, beleza, tô dentro. Então, o universo vai trabalhando, porque eu vou fazendo as perguntas. E agora, né? O que que é para fazer? Onde está a missão? E aí veio. Então, é uma riqueza. E aí vocês também contribuem com livros, né? Que vocês vão indicando para leitura. E aí eu já li metade de um deles e falei assim: meu Deus, era tudo que eu precisava para completar a compreensão que eu tenho das energias, porque às vezes a gente tem que ter essa compreensão, né, de onde está vindo aquele mal, aquela coisa que está se manifestando, e como que eu faço, transmuto aquela energia ou aquela cena, né? Então, hoje eu olho e falo assim, eu quero estar pronto para transmutar cenas. Já falei para a Ana, para a Pedretti aqui, que eu quero fazer o Benzimento 2. Né? Vamos aí. Porque escolhe quinta-feira, dia 30, intensivão, de manhã o módulo 1, à tarde o módulo 2. Aproveita. Aproveitem. Quanto a gente tem vários cursos, não é só o de benzimento, né? Então, que nem a Tânia também tem o Axis, e a gente às vezes fica com alguns cursos, tem algum conhecimento, aí a gente fica, mas de onde vem isso? Mas por quê? A gente começa a questionar. Nós também, nós duas somos super questionadoras, né? Então daí a gente vê, não, peraí, mas de onde que vem essa energia aí negativa, nessa energia ruim? Mas peraí, por quê? Tem mais coisa aí por baixo. Que assim, onde que a gente vai encontrar? No livro. E a gente sempre dá indicações de livros complementares, né? De literaturas complementares, além do curso. Porque é justamente para isso, para instigar o aluno a buscar mais, a se autoconhecer mais, a entender mais de tudo aquilo que nos rodeia, né? Até porque assim, os caminhos são individuais, né? Exato. A gente pode ter as conexões que nos levam a determinados fatores aí, ou algum curso, ou uma vivência, alguma coisa que aconteceu, mas no meu caminho, da Ana, da Daniel, de todo mundo que está assistindo, é individual. Então, como que eu agrego conhecimento? É com os livros, é com o que eu assisto, é com isso, essas coisas que nos conectam ao conhecimento. Seja por um filme, que nem do Ghost, que comece a fazer o despertar de uma consciência, né? Porque a gente, tendo a consciência de que a vida não acaba no túmulo, né? Já nos leva a um despertar de opa, pera, e depois? Como vai ser? Como é lá do outro lado? Como que eu busco essa informação? Né? Então, assim, alguns filmes nos retratam, né, uma vivência muito profunda, mas ainda tem um lado, né, da ficção, porque tem que ter ali um pouco da ficção para poder chamar a atenção do público. Mas é nesse despertar que a gente vai agregando conhecimento também, né? Porque ele está no livro. Assim como a história da Dona Cida ficou no livro, né? Que vai ser repassada e que vai ter também alguém que se conecta profundamente, às vezes por histórias muito parecidas à dela, e que pode ter o despertar espiritual dessa pessoa. Só uma observação, às vezes tem filmes aí de ficção que a gente sabe que a ficção é real, né? É real. A física quântica traz algumas coisas de ficção, de filmes, né? Que desvenda, que fala assim, ó, não é tão ficção, né? Então, com certeza.
Essa inocência, digamos assim, eu perdi um dia que eu estava ouvindo alguma coisa do Hélio Couto, ele falou assim, você acha que essas lendas aí, isso aí vem de onde, né? E eu cresci ouvindo lendas, e depois, mas sei lá, eu procurava na infância, os amiguinhos, na escola, isso aí corria solto, mas eu lembro de algumas coisas que minha avó contava, algumas coisas familiares, algumas percepções. E aí, de tanto buscar, esses tempos até meu pai falou assim: eu acho que nossa família, outras pessoas deveriam ter feito aí esse caminho, essa trajetória de busca que você está fazendo. Como os outros não fizeram, você que vai assumir, né? No sentido, brincando comigo, sobrou para você. Eu falei, pois é, parece que estava mais fácil, entre aspas, quando não tinha esse conhecimento, mas é mentira, porque eu vejo hoje nós ficamos muito mais empoderados quando a gente percebe todas as energias, quando algumas energias são incômodas. Eu já passei por depressão, eu fiquei muito tempo numa cama, eu levantava para trabalhar. As pessoas, olha como é perigoso, né? As pessoas não percebiam que eu estava na depressão. Mas eu chegava, eu só fazia o básico que tinha que fazer na rua, chegava em casa e eu me jogava na cama. E eu fiquei muito tempo assim. Então, depois eu comecei a fazer tantas perguntas que hoje eu passo o dia inteiro me perguntando: como é que eu posso criar bem-estar para mim e para minha família? Como é que eu posso criar bem-estar para a dona Cida? Como é que eu posso criar bem-estar para uma pessoa que está hospitalizada e precisa, vamos chamar assim, de uma reversão energética, né? E aí entra essa força do benzimento, das palavras, da certeza de que este mal não vai ter espaço aqui, e a gente vem, traz essa convicção de uma maneira tão grande que a verdade da saúde, da beleza, ela se manifesta. Então, hoje, não tem, né? Eu começo a ver uma cena, alguém doente e tal, já começo a benzer naturalmente, só que eu vejo que o benzimento tem essas palavras lindas, maravilhosas, essas orações, para a gente aprender também, que é uma visão, né? E aí eu vejo como as coisas se complementam, porque Tânia, precisava de respostas a respeito de sonho, porque muitas coisas eu percebia por sonho. E vocês veem no livro da Dona Cida que ela fala de sonhos, ela fala de um lugar que ela visitou e tinha flores enormes. E ela, quando ela me contava essas coisas, eu ouvia achando que era sonho só. Sonho, imaginação. Aí um dia eu estava lendo um livro da Seitianoye, olha como a gente vai encaixando, e tinha uma frase que dizia assim: tudo aquilo que você pensa que é sonho, que é imaginação, está acontecendo, né? Então eu passei a olhar todos os sonhos, tudo de uma forma muito diferente, e aí eu fui falando, aqui ela está falando das viagens astrais que ela faz, né? Dos contatos, porque ela fala de muitas vezes fazer trabalho com equipes médicas e viajar até o local, um sonho, sair do corpo e tal. E eu estava lendo um livro xamânico essa semana e eu lendo qual era a metodologia da pessoa. Deitar ao lado de quem está precisando da cura e fazer a viagem juntos. Eu falei, gente, como as peças vão se encaixando, né? De todos os lados, de todos os lados. E aí, até esses dias eu estava ouvindo um pastor fazendo liberações de algumas entidades que a Bíblia chama de espíritos imundos, aqueles serzinhos que me atrapalhar e tal. Mas aí eu estava depois lendo o livro do Robson Pinheiro, que falava exatamente das mesmas entidades e como elas prejudicam o ser humano, né? Aí eu falei, gente, um está falando de um lado, o outro está falando do outro, e faz algum tempo que eu tenho isso assim na minha cabeça. Chega de divisão, né? Porque estão falando as mesmas coisas, às vezes com Fala a mesma coisa, né? Só que em linguagem diferente, né? Para um entendimento, mas que acaba sendo a mesma coisa. Eu abri outra parte aqui do livro, e assim, tem muita gente que a gente tem contato, né, em curso ou então na vida, que fala assim, eu não sei rezar, né? Então, aqui, ela coloca assim, conversar com Deus. Como conversar? Quando estiver com o coração apertado, reze assim. Nosso Senhor Jesus Cristo, que a tua presença esteja em mim. Não me abandone, mas me faça forte.
Dai-me a tua fortaleza para que eu possa ser vencedora. Você vai ganhar uma alma nova, renovar as tuas energias, trazer coisas boas, vai se sentir leve, vai se sentir feliz. É tão bom quando a gente fala: Nosso Senhor Jesus Cristo não me abandona. Eu sei que vós me ama. Muito bom. Nosso Senhor Jesus Cristo me ama e não vai me abandonar. É uma coisa simples, né? Então, assim, não precisa ter uma forma de se expressar, né, com palavras, né, difíceis. A conexão com Jesus é simples, é dentro da simplicidade. Escuta, E eu não lembrava agora. dessa parte, viu? Oi? Oi, não ouvi. Eu não lembrava dessa parte. Eu estou Olha chocada. só. Né? E agora, para a gente finalizar, Já tá quase dando uma hora aqui de conversa, que senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente. vamos ler um trechinho do final do livro, onde a senhora Tânia diz: Na medida em que eu conversava com ela, fui acostumando-me a determinadas frases, sendo repetidas com uma certa frequência, como: tudo acaba, menos amar a Deus. Tudo tem fim, só amar a Deus que não. Não somos laje para ficarmos parados. Floresça, menina! Os campos precisam florir. Agradeço a Deus por você existir. Tânia Braga Guimarães. Lindo, gente. Eu tô até transpirando aqui, suando. Lindo, Tan. Lindo. Foi um presente, e eu falo assim, esse livro, vou resumir só essa outra parte, ele tem a vida dele própria, porque eu estava numa fase muito cansada, dando aula na graduação, na pós-graduação, escrevendo um outro livro acadêmico que aquele eu não queria escrever, mas eu estava sendo naquele momento obrigada a escrever aquele livro. E aí eu falava assim, Deus, como que eu vou fazer o livro da Dona Cida? E aí, às vezes, eu vinha tão cansada para o computador e eu sentava e começava a fazer. E depois eu tive a percepção das 3 partes dele, né? E mesmo ele sendo um livro pequeno e simples, eu fui reler, eu não consegui reler de uma vez. Porque parece que tem hora que um trecho te chama atenção, outra hora é outro, e ele tem, né? Daí eu falo, Deus, como que a gente é feito de instrumento mesmo? Porque se fosse pelas forças da Tânia, não ia nascer esse livro. Eu fiquei um tempo sem querer ver o livro, porque eu pensava assim, eu estava tão cansada naquela época, que deve estar cheio de erro de português. Aí passou um tempo, eu fui olhar de novo. Eu falei, gente, não tá com erro de português. E tá bem escrito, né? Aí eu fiquei toda impressionada, porque eu falei, era a espiritualidade trazendo o seu suporte, a sua força, porque eu não tinha condição. Eu estava em 2013, um trapo de pessoa, né? Fazendo perguntas e uma busca, e eu não teria forças para fazer. Daí eu falo, gente, era um Tem que livro sair no dela. momento que sair. Né? A gente tudo, logicamente, depende do nosso esforço, da nossa batalha, mas ele vai sair no tempo que tem que sair. Vai. Tinha que nascer essa obra aí, maravilhosa, e eu acho assim que ela vai ficar muito feliz de saber que a gente fez essa live. E eu também, assim, era um livro que eu nem estava esperando uma reedição, né? Então, falei, agora vamos, porque quando ele foi distribuído a primeira vez, eu nem estava aqui. Eu estava lá em Buenos Aires, então ela foi distribuindo. E quando vieram essas novas caixas, eu falei, agora eu vou assumir a distribuição também, né? Então, eu fiquei muito feliz quando vocês falaram que eu ia fazer uma live. Eu falei, que presente do universo que vocês criaram. Porque, O olha, presente com certeza é nosso. É. A Malu dando parabéns para muito Tânia. obrigada. Muito obrigada. Para quem estiver aqui pertinho da gente, pode vir buscar o livro, tá? Nós estamos em São Estamos Paulo. em São Paulo, capital, né? A gente dá um jeito de enviar. A Tânia tá em Maringá. Maringá. Também pode pegar com ela. Tem PDF, né? Para quem estiver longe, Para quem estiver né? longe.
Mas mesmo assim, se alguém quiser mesmo o livro físico, daí entra em contato com a gente, daí a gente envia. Ou o Catania também envia, né? Para poder expandir. A distribuição é gratuita, né? Aí, então fica aí a Gratidão, Tânia, pela permissão, pela confiança, por trazer tanta coisa bonita para nós, para os nossos alunos, né? E para todos que estão aqui conectados conosco hoje. Gratidão, minha linda. Em nome da Dona Cida, eu vou falar: os campos precisam florir. E ela puxava muito a orelha, falando assim: filha, você não é poste, você parou no tempo, vá atrás das suas coisas. Então, ela trouxe essa fortaleza, essa visão de vai caminhar, que tem muito para ser feito. E hoje eu olho assim, a gente está vivendo um momento meio doido, eu falo, é agora que tem mais coisa para ser feita, né? Então, gratidão infinita pelo carinho. Antes da gente encerrar, vamos fazer uma bênção. Então, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar à espiritualidade maior, a Jesus. Que essa bênção seja envolvida, a Dona Cida, essa história de luz que veio aqui na Terra para fazer com que os caminhos florissem, os caminhos de várias pessoas, para que lutassem, transbordando de alegria e felicidade ao contato dessa mulher. Essa Dona Cida, que abençoa, que ilumina e que faz com que seu caminho também floresça, que a energia de Deus, esse Pai amoroso, beneficie com muito amor essa nossa irmã, que fez com que a sua história chegasse a muitas pessoas, inclusive a nós. Gratidão, Dona Cida. Gratidão, Tânia. Que Jesus abençoe a vocês, que possam também fazer os seus caminhos trilharem com flores. Que essas flores sejam envolvidas de perfume e que na dificuldade esse perfume faça envolvê-las e saber que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E é que é por ele, com a sua força e com o seu bem maior, que venceremos com essas flores, que cada uma de nós é no caminho do outro. Que as bênçãos de Deus nos ilumine com muito amor. Amém. Gratidão. Agora sim. Obrigada a todos por assistir essa live com essa, mulher maravilhosa, Catania, que a gente convidou aqui. E que a Dona Cida aí receba todo o carinho do nosso também, né? Sim. E a gratidão por vocês duas, né? A história e a quem contou a história. Beijos, Dona Cida. Beijo, Tânia. Beijo, Tânia. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.